Boa tarde, eu estou aqui com o professor Matheus. Você poderia falar um pouco sobre o seu trabalho aqui no IFE e a tua vida como estudante? Bom, eu sou professor de História aqui no IFE, no campus Passo Fundo. Eu cheguei aqui em 2019, na metade do ano de 2019, então estou aqui já há 4 anos. E eu, na verdade, demorei um pouco para definir o que eu queria fazer da minha vida, né? História não foi minha primeira opção na universidade. Eu comecei o curso de administração, eu fiz quase 2 anos de administração. E aí eu percebi que eu não conseguia me imaginar trabalhando num escritório. Eu gostava muito mais era da parte acadêmica, e aí se eu conseguia me imaginar muito mais como um professor, né, do que como um administrador. E aí eu decidi que se fosse para ser professor de administração, então era mais legal ser professor de uma matéria que eu tivesse mais interesse, que no caso foi a história. Foi por isso que eu troquei de curso, né? Então, assim, mais ou menos essa foi minha trajetória para chegar aqui. E então eu queria te perguntar algumas coisas. Você como estudante, assim, falando com uma pessoa que estudou ao longo da sua vida, se você poderia compartilhar para a gente algumas dicas de estudo sobre como você utilizou para estudar ao longo da tua vida acadêmica. Eu vou dizer assim que eu aprendi mesmo a estudar quando eu entrei na universidade, porque ao longo do meu ensino fundamental e do meu ensino médio eu não sabia como estudar. Eu tentava prestar atenção na aula, eu sempre fiz isso, eu sempre gostei de entender as explicações dos professores, até para que eu não precisasse ter um esforço dobrado. Quer dizer, se eu não prestar atenção na aula, depois eu vou ter que correr atrás de tudo aquilo em casa sozinho, o que é muito mais difícil. Sem contar que na minha época não tinha YouTube, eu não podia recorrer a outras explicações, né? Então eu ia ficar sozinho com o livro, então não era mais interessante eu prestar atenção na explicação dos professores em aula, mas eu não tinha um método de estudo. Aí quando eu entrei na faculdade, e a minha exigência de leitura foi muito grande, sobretudo quando eu entrei na história. Eu precisava ler mais ou menos umas 200 páginas por semana. E aí isso demandava assim, uma organização muito maior, até porque tu lê 200 páginas por semana, é muito fácil tu esquecer também o que tu leu, né? Então, para que eu pudesse reter o máximo de informações possíveis, eu comecei a desenvolver um método de estudo que fosse mais ativo. Porque se você só ouve ou só lê um texto, você está dentro de uma modalidade meio passiva de estudo, né? E isso não, a informação, da mesma maneira como ela entra, ela sai. Da mesma maneira como você lê algo, você esquece. Então eu sentia a necessidade, para que eu pudesse dar conta de toda aquela informação que eu precisava adquirir, eu sentia a necessidade de fazer um estudo muito mais ativo. Aí na universidade, assim, a gente até aprendeu algumas técnicas de fazer fichamento das leituras que a gente fazia. Então, selecionar os trechos mais importantes, fazer resumos. A gente aprendeu a fazer resenhas também, né? Que aí entra uma avaliação um pouco mais crítica daquilo que a gente está lendo, né? Não só um resumo, né? Vai além do resumo. E aí comecei a colocar isso em prática. Então, na verdade, assim, estourar qualquer texto meu até hoje, ele é completamente rabiscado, né? Eu tive que perder até um pouco desse preciosismo de, não rabiscar, não, né? Os meus livros, eu faço a lápis, né? Mas eles são todos rabiscados, e depois eu passo essas anotações para folhas, resumindo, né, aquelas partes mais importantes. E também, às vezes, se eu sei que eu vou utilizar trechos daqueles textos para uma apresentação, para uma aula, eu faço também um fichamento no computador, onde eu coloco ali os trechos que eu acho que são mais importantes, né? Que normalmente são textos que eu já destaquei ali no texto, né? Então, é essa maneira de estudo ativo. E também nas aulas, também aprendi isso durante a faculdade. É a mesma coisa. Em vez de fazer como eu fazia lá no ensino médio,
que eu já prestava atenção, mas não anotava quase nada, na faculdade eu passei a anotar. Sempre fazendo anotações em aulas, palestras, e eram anotações assim meio livres, né? Não, até assim um pouco desordenadas em certo sentido, mas eu percebia que elas me ajudavam a manter focado, porque eu tenho, se não for desse jeito, eu tenho uma certa dificuldade de me manter concentrado por muito tempo, ouvindo alguém falar, por exemplo. Mas quando eu começo a fazer as anotações, aquilo me ajuda a manter concentrado e eu percebo que eu absorvo de uma outra maneira aquelas palavras que eu estou ouvindo, né? Então, tanto nos textos, tento fazer um estudo ativo, com anotações e as minhas marcações no texto, mas também nas aulas, nas palestras. Então eu fui juntando ao longo da faculdade muito papel assim de anotações. Então basicamente até hoje esse é o meu método de estudo, né? Você disse que tu tem dificuldade para se concentrar, né? E anotar te ajuda a se concentrar. Uhum. Tem mais coisas assim que te ajudam a se manter concentrado no estudo? Hoje em dia a gente tem muitos elementos de distração e eu sou uma pessoa que eu mudo de foco muito rápido, eu tenho muitos focos de atenção, né? Só que isso às vezes prejudica manter uma profundidade dentro de um estudo. E aí eu apliquei para mim mesmo algo que eu li sobre e vi outras pessoas falando, que foi aquela técnica de Pomodoro, né? Que você faz um tempo, 25 minutos, eu segui essa proporção, né? 25 minutos de estudo focado, e aí é sem celular, sem nada por perto, sem nenhum tipo de distração. E aí depois você tem um período de descanso ali, 5 minutos, mas não pode passar disso também, né? Não adianta estudar 25 e descansar 25. Então estuda 25, descansa 5, estuda mais 25, assim eu consigo manter a concentração. Porque senão a gente está sempre recebendo uma notificação no celular, sempre respondendo uma mensagem, isso tira bastante do foco e da atenção, né? Eu vejo que hoje, né, que a gente vive num mundo com muitas tecnologias que nos demandam atenção o tempo inteiro, eu tenho muito mais dificuldade de me concentrar do que eu tinha há 15 ou 20 anos atrás, né? Era muito comum, assim, na minha adolescência, eu pegar um livro e ficar o dia inteiro lendo aquilo, assim, imerso naquela leitura e não ter nenhum elemento para me distrair. Mas hoje a gente está sempre se distraindo e a nossa capacidade de reter assim, a atenção numa única tarefa, ela é muito mais, é algo muito mais difícil de ser cumprido e aí a gente precisa lançar mão de estratégias, né? Eu acho que é mesmo um treino de atenção, né? E eu acho que essa é uma das técnicas, né, que pode ajudar assim, a manter um estudo que seja assim, exclusivo, né? Se aprofundar naquele estudo sem fragmentar a atenção. Porque, sobretudo, quando a gente está no estudo de algum assunto complexo, não dá para a gente ficar com fragmentos de atenção. Porque a soma desses fragmentos não forma um conhecimento completo e complexo. A gente precisa aprofundar e manter uma atenção o máximo possível, né, dentro daquilo. Uma outra coisa que me ajuda, assim, que é algo que eu acabei praticando, assim, na minha trajetória, a partir de um determinado momento, foi a prática de meditação, né? Eu faço desde 2014 meditação, o pessoal chama mindfulness, né? Que é uma meditação silenciosa, assim, que você tenta se concentrar na tua respiração. E eu faço tempos curtos de meditação, 10, 15 minutos por dia, e isso me ajuda também a parar um pouco daquela agitação mental que é comum que a gente tenha, né? Então aquilo acalma um pouco, mantém o meu foco e eu vejo que é algo que me ajuda bastante com a concentração, com a ansiedade também, né? E para a sua disciplina, para a sua área de estudo, tu poderia dar algumas dicas para o estudante
Uhum. Então, eu acho que todas as disciplinas de ciências humanas vão ter sempre como base a leitura. E tanto a leitura direta do conteúdo, quanto também outras leituras que às vezes não estão diretamente vinculadas. Por que eu digo isso? Se a gente vai para uma questão de Enem, a gente percebe que muito é interpretação de texto e vocabulário, né? Então, mesmo a leitura de jornais, revistas ou de literatura vai auxiliar na resolução de uma questão de história, porque vai dar uma quantidade de conhecimento, de vocabulário muito maior, uma capacidade de interpretação muito maior também, né? Mas não adianta, a leitura é a principal forma de estudo na área das ciências humanas, em geral, na história não é diferente. E aí eu sempre indico uma leitura ativa. É claro que os livros didáticos vocês não devem fazer marcações nos livros, né? Como eu faço com os meus livros pessoais, né? Mas vocês podem pegar o caderno ou uma folha de rascunho e fazer ali as anotações, marcar os trechos mais importantes, anotar nessas folhas, né? Isso eu acho que é importante que não seja só a leitura, seja uma leitura ativa, né? Também a gente encontra bastante material hoje na internet. Eu sei que muitos alunos se informam pelo YouTube, por exemplo. Tem material bom, existem bons canais, mas existem também muitos outros conteúdos que não são confiáveis, né? E aí saber distinguir isso é uma habilidade bem importante. É sempre, querendo ou não, a gente sempre tem que olhar as credenciais de quem está produzindo aquele conteúdo, né? Quer dizer, é alguém com formação na área, é importante saber isso. E também perceber se aquelas informações elas possuem referências. Então, quando a gente está ali assistindo um vídeo, né? O autor daquele vídeo coloca ou no vídeo ou na descrição dele as referências que foram utilizadas, né? Fazer esse julgamento é muito importante para diferenciar um conteúdo bom e um conteúdo ruim, né? Tem muito material interessante na internet, no YouTube, mas também tem muito material assim de qualidade duvidosa, né? Então saber diferenciar isso é muito importante. Isso é uma questão do pensamento científico, né? Uhum. Que tem que ser aplicado também mesmo talvez as pessoas pensem diferente, mas mesmo as áreas de ciências humanas, tu ainda tem que ter esse pensamento científico e pensamento crítico das informações que tu está adquirindo, né? E questionar. Exato, e a história, né, ela é uma ciência que é baseada em fontes. Então, afirmações que não são embasadas em fontes, elas não têm validade científica pra gente na história, né? Então, a gente tem que... essa questão do pensamento científico ela é muito importante, que a gente tem que entender que os conteúdos, eles não existem como uma revelação divina que brotou dos céus, né? Ela é parte de um estudo que no nosso caso da história é baseado nos vestígios deixados pelas diferentes sociedades ao longo do tempo, né? E a gente sempre deve, quando está consumindo qualquer conteúdo relacionado à história, se perguntar de onde vem essa informação, de que maneira que ela foi extraída, quais são as fontes que foram utilizadas, né? Que se não tem fontes, ou se as fontes são escondidas por aquele que produz o conteúdo, então para nós ela não tem validade, né? Isso é uma questão que o estudante, apesar que estuda história assim, no ensino médio, ensino fundamental, não se atenta muito, né? O lance de estudar as fontes, né? Que geralmente, querendo ou não, a gente está acostumado a só ouvir do professor, anotar e considerar aquilo como verdade, né? Não explorar o conteúdo de verdade. E esse exercício, tá? Esse exercício de buscar as fontes e de ver da onde que aquela informação foi extraída, ela é um exercício de pensamento crítico. É um método específico que a gente usa na história, a gente fala de crítica documental, mas isso nos serve para que a gente possa se situar nesse mundo que é dominado por notícias falsas, né? Por um excesso de informação que às vezes a gente não consegue filtrar, né?
Então, esse pensamento crítico que a história traz, dessa leitura das fontes, de uma leitura crítica das fontes, ela não nos ajuda apenas a compreender a história, né? Nos ajuda a gente a navegar nesse mar de informações, muitas vezes duvidosas, no qual a gente está inserido, né, nesse período histórico, né, na contemporaneidade. Uma questão que eu queria te perguntar porque o estudante aqui no ensino médio ele precisa estudar para diversas disciplinas, né, se preparar para várias delas. Geralmente o aluno ele apresenta um desempenho melhor nas matérias que ele gosta, né? Mas que dicas tu poderia dar para o estudante se preparar para matérias que ele não gosta? De fato é mais fácil a gente estudar quando a gente gosta de uma determinada disciplina. No entanto, muitas vezes o estudo é muito prazeroso, mas nem sempre ele é prazeroso. Vocês querem pausar e depois... Então, é que para o estudante aqui do ensino médio que tem que se preparar para várias disciplinas, é comum que ele se prepare mais para as matérias que ele já é bom, certo? Que dicas tu poderia dar para ajudar o aluno que tem que estudar matérias que ele não gosta? Eu diria assim que estudar pode ser muito prazeroso, mas nem sempre é. Estudar também é um pouco de suor, de ralação, assim. Às vezes, inclusive, para te chegar num lugar que você gosta, você vai ter que passar por vários processos, por várias etapas que são duras, que são difíceis. Até a gente teve uma experiência da qual você participou, que foi as Olimpíadas de História. Teve uma tarefa lá que era o que a gente chama de paleografia. Tinha que fazer uma transcrição de um documento que estava escrito numa grafia que não é mais a grafia que a gente utiliza hoje, né? E isso é difícil de fazer. Isso não é fácil. Isso exige muito suor, muito estudo, para que você possa depois, numa segunda etapa, entender o que dizia o documento. Primeiro tem que decifrar o que está escrito, para depois fazer a interpretação do documento. Então, mesmo numa área, que é a minha área de paixão, né, a história, tem processos que não são prazerosos, mas que são necessários a gente passar, né? Então, assim é em qualquer etapa da vida, né? Em qualquer momento de aprendizado, assim é na escola, no ensino médio, assim vai ser na faculdade também, né? A gente vai passar por disciplinas que talvez não sejam a nossa área, o nosso interesse específico, né? Então, eu tive disciplinas de estatística, por exemplo, na universidade, né? Que eram disciplinas para mim mais difíceis de estudar, porque meu foco não era exatamente aquele. Mas o conhecimento de estatística foi bastante útil depois para pensar maneiras diferentes de fazer pesquisa, inclusive de fazer pesquisa quantitativa em história, que é possível fazer também. Então, eu diria assim, que em primeiro lugar, a gente tem que pensar que aquilo que a gente está aprendendo agora pode ser difícil, mas pode vir a ser útil no futuro, né? Então, às vezes, a gente tem que passar por aquilo. E aí depende muito da área. Cada área vai exigir uma técnica, um método de estudo diferente, né? Em história, a gente não tem muito algo que que é muito comum nas ciências exatas, né? Que é sentar na cadeira e fazer um monte de exercício, né? Isso vai funcionar muito bem para disciplinas como matemática ou física, né? Não tem muito, é resolução de problemas. E é fazer e fazer muitas, né? Muitas desses exercícios, praticar muito. Isso, por exemplo, para uma disciplina das ciências exatas, né? Na história já é diferente. Então, acho que cada área vai ter a sua particularidade, mas é pensar, eu acho, de uma maneira mais ampla, pensar naquilo que essa habilidade vai te proporcionar no futuro, né? Aumentar o teu leque de ferramentas, aumentar as tuas possibilidades, até porque tu não sabe o que tu vai usar, tu não sabe o que tu vai usar daqui a 5 ou 10 ou 20 anos. Talvez você escolha uma carreira e tu vai ser surpreendido com um conhecimento que tu não sabia que tu ia precisar e que tu aprendeu lá no ensino médio, porque a gente não tem como prever totalmente isso. Tem gente que diz, não, mas a minha área é as humanas, mas tu não sabe, daqui a pouco tu vai precisar em algum momento algum conhecimento de exatas.
Quando eu trabalho lá, quando eu estou em aula e eu estou explicando a Grécia Antiga, eu sempre desenvolvo no quadro o Teorema de Pitágoras, por exemplo, né? Então, integrar também, às vezes, diferentes áreas pode ajudar. Às vezes a pessoa não gosta muito de matemática, mas dá para fazer uma abordagem histórica da matemática e talvez possa tornar mais prazerosa, né, essa disciplina. E o contrário também, né? Acho que também integrar as disciplinas pode ajudar. De repente, pode ser uma possibilidade também, né? Porque hoje em dia, geralmente, o aluno... As pessoas têm essa concepção, né? De que ou eu sou de exatas ou sou de humanas, né? Tem essa polarização, assim, ou sou isso ou sou aquilo, e acaba excluindo, querendo ou não, o conhecimento da outra área e negando, né? E isso pode ser muito ruim a longo prazo, assim, uma pessoa que quer integrar na vida dos estudos. Até porque a realidade, as coisas estão interligadas na realidade, né? E a gente separa para ficar mais fácil de estudar. Só que também a gente pode, no estudo, interligar algumas coisas, né? E nos aproximar dessa complexidade que é a realidade, onde todas as coisas estão mais ou menos conectadas, né? Então, a história é um pouco história de tudo, assim, é a história da química, é a história da matemática, a ciência tem uma história, né? Então, as ciências exatas e as ciências humanas, elas estão conectadas de alguma maneira também, né? Não devem ser vistas como opostos, elas se complementam em muitos sentidos, e a história, eu entendo assim, é claro, a minha área, né? Ela ajuda a dar sentido, muitas vezes, para certos conhecimentos que a gente aprende de maneira isolada, né? Então, quando a gente vê a ciência de uma perspectiva histórica, quando a gente fala da matemática, da física, da química, a partir da história, isso ajuda a dar um sentido e compreender como que esse conhecimento, que parece tão exato, mas como que ele veio a se formar, né? Como que se chegou naquele resultado, né? Naquela ciência. Então, a história dá uma abordagem que eu acho que atribui sentido, assim, para essas áreas, de certa maneira, né? Matheus, eu estava aqui pensando no que vocês estavam falando, e aí eu lembrei de uma coisa que a gente trabalhou no encontro, né, Fred? Que eu gosto de lembrar eles que eles são uma narrativa, né? Eles são muito importantes porque eles são uma história. Cada um deles vai fazer uma história, né? E eu fiz eles pensarem, a gente, né, levantou essa reflexão de que eles passam muito tempo da vida deles na escola, né? E que eu venho observado que eles perdem muito tempo deles na escola, porque eles não vêm pensando no conhecimento. Eles não vêm pensando em fazer relações, né? E em ampliar o pensamento deles, né? Eles vêm para se distrair. E talvez eles estejam no automático e não pensem nisso. E aí a gente levantou isso no encontro, né? Da importância que é eles aproveitarem o tempo deles aqui justamente para fazer isso, né? E aí tu falaste na tua fala, ficou muito claro isso, porque eles ainda não entendem o que pode levar na história deles, o que a história deles pode mudar se eles aproveitarem esse tempo do conhecimento. Porque eles vão ser profissionais que sabem fazer relações, eles vão ser profissionais que sabem encontrar soluções, né? Se eles conseguirem aprender bem cada área, né? Porque eles precisam aprender bem cada área para depois fazer as relações, né? E eu vejo isso também nas ciências humanas, que tu também estava falando sobre a importância da leitura, né? Talvez a gente não entenda quando a gente não é um leitor ainda, né? Quando é um leitor iniciante, a gente não entende como é legal a gente começar a fazer relações entre as leituras, né? E que daí começa a ficar mais prazeroso o estudo, né? Mas talvez eles não enxerguem isso. E aí eu queria que tu comentasse um pouco como que o conhecimento, tá? O amor pelo conhecimento, a dedicação a esse tempo que eles têm à escola pode mudar a vida deles, a narrativa deles, né? Pois é, eu acho que o conhecimento, né? Que esse tempo que a gente passa na escola é um tempo precioso, assim, é um tempo que depois a gente sente falta, né? Porque a escola, ela oportuniza o contato com tantas coisas diferentes,
a gente acabou de passar aqui na nossa instituição por um evento cultural, que foi o Criarte, né? E pensar assim que eu fico com inveja, assim, eu gostaria de no meu ensino médio ter tido um evento como esse, de poder ter tido contato com tantas expressões culturais diferentes e que ampliam os nossos horizontes, né? Mas o que a gente aprende na escola são ferramentas que a gente vai utilizar para a vida inteira. E às vezes, aprender um conteúdo não é pelo conteúdo em si, mas é pelo processo, inclusive o processo cognitivo mesmo, que a gente desenvolve ao aprender aquele conteúdo, que vai desenvolver uma ferramenta que vai estar ali para o resto da nossa vida. Então, quando a gente estava falando antes de pensamento crítico, por exemplo, né, ou de pensamento científico, a gente está falando justamente disso, de ferramentas que vão nos acompanhar para a nossa vida toda. Então não é simplesmente para aprender aquele conteúdo específico da física, ou da química, ou da história. Os conteúdos, eles estão ali, mas a gente vai muito além dos conteúdos. A gente tem uma série de habilidades, uma série de competências, de ferramentas que a gente vai desenvolvendo e que elas vão ser utilizadas para sempre. A gente vai carregar isso para sempre. Em todos os desafios profissionais que a gente tiver e que a gente não consegue nem prever, porque a gente está num mundo de mudanças cada vez mais rápidas e a gente não sabe que tipo de profissional a gente vai precisar daqui a 50 anos ou daqui a 5 anos. E o que a gente sabe é que essas ferramentas básicas que a gente desenvolve na escola, essas ferramentas básicas, elas vão ser necessárias. Né? Então, seja o pensamento crítico, né? Seja a nossa capacidade de interpretação, de texto, por exemplo, uma certa capacidade de adaptação e flexibilidade do pensamento, quer dizer, não ter um pensamento fixo, rígido, estático, né? Aprender a abrir os horizontes e mudar de pensamento, assumir uma postura mais aberta para o conhecimento, isso com certeza vai ser uma habilidade que a gente vai precisar. Né? A gente não sabe nem quais são as profissões que vão ser necessárias daqui a alguns anos, né? Mas a gente sabe que essas habilidades a gente não vai perder elas, né? Então, acho que valorizar esse tempo que a gente passa na escola passa muito por isso, né? Por entender que tu vai adquirir ali as ferramentas para a tua vida. E isso nem sempre quer dizer nota, né? Não. Que é o que eu vejo que eles estão mais preocupados, né? Em passar de ano, em nota, e eles não percebem que eles estão perdendo o tempo da vida deles. Quando eles miram assim, só, o 6 é 10, vou vir só porque eu quero passar, porque eu quero o diploma, eles estão perdendo tempo. E aí, depois que a gente fica mais velho um pouquinho, a gente percebe, porque eu também fiz isso, né? E aí, depois que eu me perguntei, a gente passa 13 anos da nossa vida meio no automático, sem entender o que tá acontecendo, e aí depois a gente se arrepende, né? E um dos objetivos desse projeto é justamente fazer com que eles pensem que eles precisam aproveitar os bons professores que eles têm, o tempo que eles têm aqui, né? A equipe por trás também, além dos professores, os profissionais que trabalham aqui. Então, é bem importante a tua fala, dizer isso para eles terem uma outra perspectiva, né? Em relação ao conhecimento. Mas todos os professores que a gente conversou, a gente chegou a um consenso que a nota não é o foco, né? Que o aprendizado é o mais importante. Sabe uma coisa que eu sinto falta? É que os alunos procurem mais os professores fora do horário de aula. Porque a gente está aqui e eles podem aproveitar e sugar muito mais da gente. Com as curiosidades, querendo aprofundar algum conteúdo, pedindo alguma dica de leitura, sabe? Aproveitar mais isso, assim, que a gente vê pouco. Eles correm atrás da gente quando precisa da nota. É quando tem uma prova chegando ou quando precisa recuperar algum trabalho que não conseguiu entregar. Mas a gente vê muito pouco essa busca pelo conhecimento, aproveitar o conhecimento dos professores e buscar, né, ampliar mesmo isso, porque
acho que falta, não em todos, porque a gente sabe que tem alguns alunos que fazem essa procura ativa, assim, mas essa sede pelo conhecimento mesmo, né? Eu acho que eu sinto falta, assim, de ver os alunos mais interagindo mais com a gente, nós professores, fora do horário de aula também, né? E nos procurar nos nossos horários de atendimento, né? Exatamente. Eu também não vejo muito isso acontecer. Eu sou suspeito de falar disso porque eu sou um estudante, né? Sim. Mas uma coisa que eu aprendi até com um antigo colega, que era o Caetano, é que nota não significa... Não é a mesma coisa que o conhecimento. Mas conhecimento geralmente vai indicar boas notas. Sim. Se você vai atrás do conhecimento naturalmente, e estuda né? pelo conhecimento, naturalmente você vai bem em provas. Né? Enquanto se você... Porque a prova hoje em dia é aquela questão, ela avalia o teu preparo para aquela avaliação. Não necessariamente o teu conhecimento, porque a pessoa pode ir no dia anterior, decorar tudo e na sorte gabaritar a prova chutando, acertando algumas coisas que ela se leva na hora, não coisas que ela necessariamente sabe, né? Mas... E isso também é uma das conclusões do porquê os alunos sofrem ao estudar. Porque associa, né? O aluno estuda quando está na semana da prova, e aí tem 2, 3 provas na semana, acaba sendo horrível estudar. Porque ele estuda um dia antes da prova, né? É uma visão deturpada de estudo, né? E do conhecimento. E aí, eu acho legal nas entrevistas, Fred, porque a gente vê claramente que todos os professores, eles estudam, né? Eles estudam de verdade, né? Já percebeu isso? Nenhum falou assim, eu estudava em cima na véspera da prova. Não, todos os professores falaram assim, como se o estudo fosse parte da vida deles, sabe? E eu acho que isso é legal que os alunos percebam e imitem, né? Porque a gente tem que coisa boa a gente imita, né? Claro. Então, é legal perceber isso da fala dos professores e justamente a qualidade dos professores, ela é inerente a isso, né? Então, a gente tem aqui bons professores porque são professores que estudam, né? São professores não para de estudar, né? A gente vai estudar para a vida inteira. Qualquer profissional hoje, no mundo que a gente vive hoje, de tantas transformações tão rápidas, só vai vingar quem continuar estudando, quem seguir estudando. Então, e nós professores, então, né, a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre estudando. Isso aí. Então, a última pergunta que eu queria te fazer é um geralzão, assim, quais dicas você daria para alguém que quer iniciar na vida dos estudos? Eu acho que... Hoje eu vejo, eu vou dizer que no ensino médio, como eu falei, aprendi isso na universidade. Mas eu vejo que a organização, ela é uma das principais habilidades que a gente pode desenvolver. Eu não tinha um estudo muito organizado no ensino médio, mas eu via que isso me atrapalhava. Eu estudava, mas eu estudava ou prestando atenção no que os professores diziam, ou lendo em casa os livros didáticos, mas eu não tinha assim, uma maneira muito sistemática, muito organizada. Foi lá na universidade que eu comecei a organizar, inclusive, eu poderia dizer que é uma documentação pessoal de estudo, né? Então, como eu já disse, assim, por exemplo, fazer as anotações dos textos, fazer fichamentos dos textos. Claro, a minha experiência é muito mais de estudo nas ciências humanas, né? Então, essa leitura mais sistemática, com anotações, com fichamentos, né? E organizando o material de estudo para que você possa facilmente recuperar aquilo depois, né? Para que aquele material de estudo não se perca, eu acho que isso eu acho que essa é a principal dica. E um estudo sempre ativo, né? Nunca um estudo que você só lê ou só ouve, né? Você precisa estar desenvolvendo alguma coisa. Aí você pode fazer anotações, fazer um resumo. Uma outra coisa que funciona bem é você tentar dar aula para um colega, por exemplo, ou para você mesmo, sei lá, na frente do espelho, né? Porque esse exercício de você ter que passar o conhecimento para uma outra pessoa, às vezes é nesse momento que você vai realmente perceber se você entendeu ou não entendeu o conteúdo. Então essa é uma dica também que eu acho que funciona bem, né? E isso pode ser uma coisa também
até um estudo coletivo, né? Tipo, formar grupos de estudo e de repente tentar explicar para os colegas e fazer um revezamento, né? Entre os membros ali do grupo de estudos, né? Isso também pode funcionar bastante, para além das anotações, né? Para além das marcações, para além dos fichamentos, né? Acho que essa é uma outra técnica que eu também aprendi, assim, que eu acho que funciona bem. É isso, obrigado pela participação. Eu que agradeço e Obrigada, parabéns pelo Matheus. projeto. Parabéns pelo projeto. Obrigada.